O assunto deste vídeo é extremamente abrangente. Ele abrange tanto premiações dos melhores do ano passado, quanto competições diversas. Porque tanto nas premiações para os melhores do ano anterior, quanto para as competições, não somente esportes, mas todo tipo de competição, é oferecido um prêmio. Então, é preciso haver discernimento, é preciso haver orientação da parte de Deus, é preciso seguir a orientação da parte de Deus, seguir o que diz a Bíblia Sagrada, ver o que a Bíblia diz a respeito do assunto, e seguir a orientação do Espírito Santo, obviamente, dentro do que está escrito aqui na Bíblia, né? Porque o Espírito Santo nunca nos orienta a fazer nada que esteja fora do que está aqui. Então, realmente é um tema muito difícil, muito complexo, porque muitas pessoas veem as premiações como culto ao ser humano, como idolatria ao ser humano. Tanto premiações dos melhores do ano anterior, quanto competições de uma maneira geral, inclusive esportes. Inclusive, este ano de 2024 teremos as Olimpíadas de Paris. Eu já me manifestei sobre as Olimpíadas de modo geral, não somente sobre as Olimpíadas deste ano, que na verdade não serão nem as Olimpíadas de Paris, né? Serão as Olimpíadas da França, porque a sede será em Paris, mas muitos jogos, muitas competições ocorrerão fora de Paris, inclusive no litoral, litoral sul da França, né, que dá para o mar Mediterrâneo. Então, na verdade, Paris será a sede, mas as competições ocorrerão praticamente em toda a França. Então, serão as Olimpíadas da França, né? Então, eu já me manifestei sobre os Jogos Olímpicos, se o cristão deve participar ou não. E é um tema muito complexo, muito difícil, porque as Olimpíadas tiveram origem na idolatria grega, da mitologia greco-romana, né, especialmente na Grécia. Então é muito complicado você participar de uma competição de honra a deuses, de honra seres que nunca existiram, nem jamais existirão, porque nós cristãos cremos no único Deus verdadeiro. Só que esse assunto também abrange competições do tipo Big Brother Brasil e A Fazenda, que são os dois piores programas da televisão brasileira, um na Rede Globo e outro na Record, porque nesses programas você vê todo tipo de imundícia, todo tipo de orgia, bebedeira, intrigas entre participantes, brigas, enfim, parece que é para incentivar o povo a cultuar o diabo mesmo, porque tudo que acontece nesses programas é louvor a Satanás, é o que está totalmente fora do que está escrito aqui. Então, Big Brother Brasil e A Fazenda também já tem um vídeo sobre esse assunto. Nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre premiações. Inclusive, em março, teremos duas premiações, uma de alcance mundial e outra de alcance da música cristã brasileira. Especialmente essa segunda premiação abrange principalmente os cristãos, né? Principalmente músicos, influenciadores. Então, com relação ao Oscar, cuja entrega, né, porque eu pretendo publicar esse vídeo dia 4 de março de 2024, e já no domingo seguinte é a entrega do Oscar. Então, qual que é o problema do Oscar? O Oscar, ele é uma competição com muitas cartas marcadas, com muita hipocrisia. Hollywood está mergulhada em trevas, está mergulhada na promiscuidade, está mergulhada em tudo coisa que não presta. E não seria surpresa, né, a ausência de Som da Liberdade, que é um dos melhores filmes da história, e não estará
não foi indicado, foi praticamente ignorado pelos Oscars, por isso que eu não assistiria os Oscars, e eu incentivo você a não assistir de jeito nenhum essa pouca vergonha, essa barbaridade, até porque, se eu não me engano, a minha TV a cabo tem o TNT, o canal TNT, que transmitirá a cerimônia, o HBO Max também transmitirá, a Globo também, acho que são um canal aberto, que é a Globo, e 2 canais fechados, que são HBO Max e TNT. E eu peço para você que boicote o Oscar, não assista o Oscar, porque o Oscar está... o Oscar se tornou cúmplice do tráfico humano, porque os Estados Unidos é o país que mais incentiva pornografia, pedofilia, prostituição, inclusive de crianças, e o país que mais pratica isso é a Tailândia. E o Brasil está em segundo lugar. O país que mais pratica prostituição, pedofilia, pornografia, ou seja, que mais trafica pessoas, né, principalmente crianças, é a Tailândia. Em segundo lugar está o Brasil. E então eu quero me ater aqui especialmente às premiações de melhores, né? Eu já falei aqui do Big Brother Brasil, da Fazenda, já falei do Oscar. Vamos pro Grammy então, vamos pro Grammy. O Grammy já aconteceu, se não me engano, foi agora em fevereiro, a premiação. E o Grammy tem o Grammy anglo-falante, né, o anglo-saxônico, sei lá, de língua inglesa, e tem o Grammy latino, voltado principalmente para países de línguas neolatinas, como o espanhol e português. Qual que é o problema do Grammy? Praticamente todas as músicas tem troféu para música gospel, tem o Grammy anglo, né, saxônico, né, o Grammy de língua inglesa, tem premiações para música gospel, tem, inclusive o Grammy latino também tem categorias de música gospel. Vários cantores cristãos já ganharam o Grammy latino, do Brasil, no caso, né? Vários, penso que a Aline Barros ganhou, se não me engano, a Gabriela Rocha ganhou também. Vários cantores brasileiros receberam o Grammy Latino. Então, qual que é o problema do Grammy? Tanto o Grammy anglo-saxônico quanto o Grammy Latino. Tem muita coisa que não presta. Muita coisa que não presta. Músicas que falam de ideologia de gênero, músicas de apologia às drogas, músicas de sexo promíscuo de uma maneira geral, músicas que incentivam tudo quanto é barbaridade, violência, drogas, prostituição, infidelidade conjugal, tudo que você possa imaginar de coisa que não presta, tem no Grammy. Tudo é quanto tipo de porcaria, tudo quanto tipo de lixo. É por isso que eu não incentivo nenhum cantor cristão, seja brasileiro, seja de qual país que for, a participar do Grammy. Porque tem muito lixo, muita porcaria, muita imundície, muita coisa satânica nesse Grammy. Então, para não compactuar com a podridão que existe na música secular, não se deve participar do Grammy. E aqui entra também os reality shows musicais, como The Voice, como Got Talent, X Factor. E esse novo reality show que apareceu, que deu uma treta, uma polêmica, que é o Dom Reality. Dom Reality, eu não sabia a existência desse Dom Reality, nunca tinha ouvido falar. Aí do nada virou uma polêmica, uma treta, uma confusão. Até hoje tem gente brigando, tem gente se trocando xingamento, trocando ofensas por causa de uma tal Aimee Rocha. Eu continuo com a mesma posição, com a mesma opinião quanto à música Evangelho de Fariseus. Não mudei minha opinião, continua a mesma. E inclusive muita gente pediu desculpa porque a Aimee Rocha é membro de uma igreja com 15 membros, ela é membro de uma igreja com 15 membros e trabalha como faxineira nessa igreja. Aí muita gente ficou com dó, com pena, pediu desculpa, ai, coitadinho, não sei o que, não sei o que. Só que qual que é o problema? A Aimee Rocha, ela é claramente
de viés esquerdista, de viés progressista. É só você analisar com calma, como eu analisei a letra dessa música, que você perceberá que ela está generalizando, está colocando todas as igrejas cristãs no mesmo balaio, como se nenhuma igreja prestasse. Então as pessoas do mundo que ouvem essa música concluem: nenhuma igreja presta. Os cristãos não estão fazendo nada, os cristãos estão matando as crianças da Ilha Marajó. Eles pensam, eles concluem assim, né, que os cristãos estão sendo responsáveis pela morte das crianças da Ilha Marajó. E então, é por isso que eu abomino veementemente essa música. E eu espero que um dia a Aimee Rocha conheça verdadeiramente a Cristo, tenha uma intimidade real com Deus, leia a Bíblia, leia a palavra e pare de cantar essas coisas, pare de compor essas músicas com viés progressista, porque elas, em vez de aproximar as pessoas de Deus, estão afastando as pessoas de Deus. E tem mas já falei do Oscar, né? Já falei do Grammy, já falei dos reality shows musicais de uma maneira geral. No caso dos reality shows, tipo Got Talent, X Factor e The Voice. E tem o Canta Comigo também, esqueci de mais um, Canta Comigo. É o X Factor, The Voice, Got Talent e o Canta Comigo, que é da Record. Onde o Gugu Liberato apresentava, depois o Rodrigo Faro, virou o Rodrigo Faro que apresenta agora, né? Que eram 100 pessoas, né? Cada pessoa numa janelinha, né? E cantores seculares. Cantores seculares, todo mundo. E só pode cantar música secular. Se eu não me engano, a filha do PG, lá do Oficina G3, participou desse Canta Comigo, cantando música secular, porque só pode cantar música secular nesse negócio. Então, eu peço a você, por favor, encarecidamente, não participe do X Factor, não participe do The Voice, não participe do Got Talent e não participe do Canta Comigo. Ah, nem cantando música gospel? Assim, qual que é o problema? Essas competições são apresentadas por pessoas do meio secular. E quase todos cantam música secular. Já aconteceu de alguém cantar música cristã num desses reality shows musicais? Já aconteceu. Se eu não me engano, no X Factor, Got Talent, acho que o X Factor, Got Talent, o The Voice, acho que não apareceu ninguém, né? Porque a Globo, é da Globo, né? Nos Estados Unidos talvez, mas a Globo proíbe veementemente música cristã. A Globo não abre espaço de jeito nenhum para música cristã. Então, eu não incentivo ninguém a participar desses reality shows musicais. Justamente por causa disso. Porque tem muita porcaria, é igual, mesma coisa do Grammy. Muito lixo, muita podridão, muita imundície. Então, para não incentivar ninguém a participar desse negócio, o certo é não participar. E agora vem a cereja do bolo, que eu creio que é o assunto principal desse vídeo, que certamente dará muita treta. Já tá dando, né? Já tá dando muita treta, muita polêmica. Que é o troféu Gerando Salvação. Se eu não me engano, tem o troféu Promessas da Globo, né? Que a Globo criou para atrair os evangélicos, né? A Globo criou o troféu Promessas para atrair a audiência dos evangélicos, mas isso é armadilha. É armadilha. Troféu Promessas é armadilha. Então o troféu Promessas eu não quero nem mencionar. Porque é armadilha. Tá claro que é uma armadilha que a Globo criou para atrair os evangélicos, para a audiência dos evangélicos, para o lixo que a Globo promove. Todos os dias. A todo momento. Então, eu quero falar assim de uma maneira mais enfática, mais específica sobre o troféu Gerando Salvação. Se eu não me engano, era o antigo troféu Talento. Mas troféu Talento, claramente, pelo nome troféu Talento, a pessoa não tem, assim, por mais que o troféu Talento premiasse cantores cristãos, músicos cristãos de uma maneira geral, mas o nome Troféu Talento é um nome claramente antropocêntrico, humanista, digamos assim. Então, Deus não está sendo glorificado de jeito nenhum.
a intenção é glorificar o ser humano. Então, acho que para evitar mais polêmica, para evitar que muitos deixassem de, né, aí surgiu o troféu Gerando Salvação. Porque o nome fala de salvação em Jesus Cristo e tal, então já soa mais atraente, digamos assim, né, para os cristãos mais conservadores. Mas aí que tá. E as pessoas do mundo? Se nós pararmos para pensar, assim, quando você aceita participar de uma premiação dessas, você está dando mais munição para pessoas como a Aimee Rocha falarem mal de nós. De que nós cultuamos a nós mesmos, nós criamos deuses para nós mesmos. E porque quando você coloca um cantor, uma cantora cristã, um influenciador cristão, um pregador, seja lá quem for, do meio cristão, num pedestal, e se torna fã dessa pessoa, automaticamente você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. É por isso que eu digo e repito, não tenha fãs, nem seja fã de ninguém. Aquele que vive de acordo com o que está aqui, com o que está na palavra de Deus, que segue rigorosamente o que está escrito aqui, não tem fãs e nem é fã de ninguém. Porque toda a honra, glória e louvor são dados única e exclusivamente a Deus. Então, é por isso que eu quero incentivar você. Se você recebeu um convite para participar do Troféu Talento, se você foi indicado a alguma categoria do Troféu Talento, não vá, não participe desse programa. Porque eu já estou vendo gente no Instagram fazendo campanha, postando Reels, Stories, para incentivar as pessoas a votarem nelas. Fazendo competição. O grande problema é a competição dentro do meio cristão. Isso para o mundo é um escândalo terrível. É um escândalo terrível. Cristãos competindo entre si, deixando de dar a Deus a glória devida única e exclusivamente a Ele, e glorificando a si próprios, competindo com outros irmãos, porque uma coisa terrível que acontece em muitas igrejas é a competição, briga por espaço, luta por cargos, briga por cargos. E quando você vê cristãos competindo entre si, um querendo derrubar o outro, detalhe, eu não sei se isso acontece no Troféu Gerando Salvação, mas em muitos reality shows acontece, da mesma pessoa votar centenas ou milhares de vezes. Uma única pessoa votar muitas vezes no mesmo candidato. Isso não é justo. Isso não é justo. Uma pessoa votar centenas ou milhares de vezes, uma única pessoa, um único CPF, um único IP, seja lá o que for, votar centenas ou milhares de vezes num único candidato para fazê-lo ganhar uma competição. Uma competição que deveria glorificar o nome de Deus, deveria glorificar Jesus Cristo, deveria estar totalmente centrada na palavra de Deus, mas acaba glorificando o ser humano, colocando o ser humano no centro e não Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu por nós, Ele abriu seus braços por nós para que glorificássemos única e exclusivamente a Ele, porque Ele se tornou o único mediador entre nós e Deus. Não precisamos mais intermediários, como sacerdotes, como havia no tempo da lei, no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre nós e Deus. Hoje não precisamos mais disso, porque como está lá no livro, na carta aos Hebreus, Jesus Cristo se fez sacrifício. Se você quiser ler, ter uma ideia exata de como é o plano de salvação em Jesus Cristo, leia todo o livro, a carta aos Hebreus. São 13 capítulos. Então, leia toda a carta aos Hebreus que você terá uma noção exata de todo o plano de salvação, de todo o plano de redenção da humanidade e como Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, não há mais necessidade de sacrifício de animais, não há mais necessidade de intermediação de sacerdote, não há mais necessidade de véu, porque quando Jesus Cristo morreu, se entregou na cruz por nós, o véu se rasgou de alto a baixo, para que tivéssemos livre acesso ao Pai, livre acesso ao Santo dos Santos por meio da oração e da leitura da Bíblia.
Então a oração é como nós nos comunicamos com Deus, e a Bíblia é como Deus se comunica conosco. Então agora temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, quando Jesus Cristo subiu ao céu, vencedor, após ter vencido a morte, após ter passado 40 dias na terra, ele subiu ao céu, deu a missão dos discípulos de pregar o Evangelho a todo mundo, começando por Jerusalém, passando por Judéia, Samaria e até os confins da terra, inclusive ao Brasil. Essa missão foi dada por meio do Espírito Santo. 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e por meio do Espírito Santo o Evangelho chegou até nós. Hoje nós temos livre acesso a Deus, a palavra por meio da Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo, e por meio da oração nós nos chegamos até Deus. E se não oramos como convém, se não oramos da maneira correta, o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. E eu quero encerrar esse vídeo com alguns textos da Bíblia para sua reflexão. Primeiramente, o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Aqui fala sobre glorificar única e exclusivamente a Deus. O próprio Jesus disse, Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro, no caso, que é a raiz de todos os males, como está lá em, se não me engano, 1 Timóteo. Então, quando nós colocamos o dinheiro, a fama, o luxo, o sucesso, a ostentação, quando colocamos a nós mesmos no centro, estamos tirando Deus do local onde Ele deve estar. Então, quando nós amamos mais os bens materiais do que a Deus, mais os prêmios terrenos, mais os troféus terrenos, inclusive o troféu gerando salvação, quando colocamos acima de Deus, estamos rejeitando a soberania de Deus nas nossas vidas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 27, contamos o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ande subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aqui, meu cheiro apóstolo está falando, fazendo analogia com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos. E eu já falei sobre os Jogos Olímpicos, né? Então eu não incentivo ninguém a participar dos Jogos Olímpicos. Se você quiser participar de uma competição esportiva, participe do Mundial. Mundial de atletismo, Mundial de natação, Mundial disso, Mundial daquilo, mas não participe da Olimpíada, porque a Olimpíada é consagrada a ídolos, consagrada a deuses gregos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 14, diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque nós não buscamos uma coroa, uma medalha, um troféu corruptível, mas buscamos a coroa incorruptível, que é a que receberemos lá na eternidade, conforme o próprio apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, quando ele estava prestes a morrer,
Foi a última carta que ele escreveu antes de morrer. Então, já esperando a morte, ele escreveu o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, que é quando Jesus voltar. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se você ama a volta de Jesus, se você espera pela volta de Jesus, renuncie a tudo que você tiver que renunciar, inclusive a glória, luxo, fama, ostentação, tudo que for terreno, que possa afastar você da presença de Deus. Ah, ser rico é pecado? Não. Ser rico vai para o céu? Vai. Desde que ele não coloque a sua esperança nas riquezas, desde que ele não coloque a sua vida, a sua preocupação excessiva nas riquezas, porque as riquezas, né, os bens materiais devem ser um meio para alcançarmos pessoas para Jesus e ferramentas para conquistarmos pessoas para Cristo e também recursos para ajudarmos outras pessoas que estejam precisando de nós. E eu quero terminar lendo aqui o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9, que diz respeito a um assunto que poucas pessoas se atentam, que é o escândalo. Porque quando você participa do Troféu Talento, que agora é o Troféu Gerando Salvação, você está sendo motivo de escândalo, você está sendo permitindo que as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, estão afastadas de Deus, venham com zombaria para cima de nós. Ah, diz que é crente, mas está cultuando outras pessoas, está dando troféu para outra pessoa, os cristãos estão competindo entre si. Cristãos estão brigando entre si, estão querendo passar por cima do outro para pegar troféu do outro e tal. Então, preste atenção no que o próprio Jesus disse aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, desculpe. Mateus 18, versículos 6 a 9. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Essa é uma das várias passagens dos evangelhos que comprovam que Jesus Cristo foi quem mais pregou a respeito do inferno. Então tome cuidado. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, pode ter seus favoritos, que é o canal. Deus abençoe e até depois, se quiser.